Deus, aleluia. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você que pode, olha só comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Enquanto você se situa, quero deixar meu agradecimento, primeiramente a Deus, por nos dar mais uma oportunidade de ser ministro da Tua Palavra. Agradeço a pastora Roseli, para que o pastor Rafael que demorou a gente no espelho hoje, né? Obrigado diante dessa mulher de Deus que sabe pouco, né, de palavra. Aí eu chego aqui, pastora Carla, falei, Jesus, né? Mas cá estamos para fazer a vontade do Senhor e o vídeo, né, que o Senhor nos deixou. Faço a companhia da minha esposa, a pastora Cristiane, que já foi apresentada, diácono Valmir, amém? Que Deus nos abençoe a vida de vocês. Bom, fazemos parte ali do ministério do pastor Rafael Souza, todos conhecem, conhecido da igreja, Semeadores de Deus, Ministério Semeadores de Avivamento. Traga a paz do nosso pastor, amém? Amém. Ele ia vir conosco, mas apareceu um compromisso de última hora e ele foi ministrar numa igreja ali de um pastor também conhecido nosso. E nós viemos fazer a obra do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, quando ali era colocado todos os dias para pedir esmolas, e aos que estavam no templo. Verso 3: Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João iam entrar no pátio do templo. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhem para nós. Verso 5: O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-lhe pelas mãos direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Pode se assentar? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Estamos diante de um cenário no livro de Atos dos Apóstolos, ao qual se dá origem à igreja primitiva do Novo Testamento. E quando nós olhamos para o verso 3, nós vamos ver dois símbolos do Novo Testamento. Dois homens que foram extremamente usados por Deus para pregar a igreja, para que o Senhor pudesse cumprir o seu ritmo. Nós estamos diante de Pedro e João, e se fosse para escolher por minha parte falar de um deles, claro que nós escolheríamos João, o amigo do peito de Jesus, aquele a qual o Senhor revelou o começo, mas também revelou o fim, aquele que o Senhor não somente usou profetas para falar com ele, quando levantou em arrebatamento para falar com ele em face a face. João era homem íntimo de Deus. Mas quando nós não estamos aqui para pregar o que nós queremos e sim o que Deus manda, hoje nós vamos falar um pouco sobre Pedro. Aleluia. Porque muitos de nós já ministramos, já falamos e já se escoramos nos erros de Pedro. Todas as vezes que alguém vai falar, aqui não acontece, eu acho que é só na igreja onde nós congregamos, vai chamar a atenção do membro, ele vai dizer: eu sou igual Pedro, pastor, eu sou exclusivo, eu sou estourado, eu falo o que vem na cabeça.
mas ninguém quer ser Pedro de Atos dos Apóstolos. Aquele que era perseguido, mas permanecia fiel e firme na palavra do Senhor. Aquele que era preso, mas ainda continuava louvando, cantando e esperando o milagre acontecer. E para falar desse homem, nós temos que voltar um pouco nos evangelhos. Chegamos até o livro de João, capítulo 1. E no seu verso 19 em diante, nós vamos ver Jesus sendo batizado por João Batista. Quando nós vemos esse ato acontecendo, o Senhor começa a nos ensinar muitas coisas. Confesso que quando eu comecei a estudar essa parte do Evangelho, o Senhor me ensinou muito. Jesus vai ser batizado por 30 anos. E somente no batismo na água, o Espírito Santo ele repousa sobre Jesus. E somente depois dali o ministério de Jesus começa a acontecer na terra. Eu falei, Jesus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer. O Senhor dizendo, busque primeiramente o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós estamos preocupados muito com fama, com banner, com liberdade, em ser reconhecido pelo homem, mas poucos querem ser reconhecidos verdadeiramente por Deus. Poucos querem buscar intimidade com o Todo-Poderoso. Jesus nos deixa a prova disso. Jesus não precisava ser batizado porque não tinha pecado, mas ele teve a humildade de deixar para nós dizendo, para todas as coisas, há um tempo determinado. Jesus deixou como exemplo e foi batizado, veio o Espírito Santo sobre ele, e só então o ministério de Jesus começa a acontecer na terra. Só que logo depois do batismo, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Logo depois que Jesus e João vê o Espírito Santo repousando sobre ele, o próprio Espírito Santo leva Jesus a ser tentado ao deserto. Sabe o que é isso? É quando nós mais chegamos perto de Deus, aí é que Deus vai nos pôr a prova para saber se nós somos realmente fiéis a Ele. Não tinha como provar o contrário, mas Jesus queria deixar como exemplo para mim e para você. Jesus queria dizer que, importante das circunstâncias, das provas, independente do deserto, Ele ainda está presente na minha e na sua vida, e Ele ainda está com o controle na sua mão. E o interessante é que Jesus vai ter o primeiro contato com Pedro. Pedro vai ter o primeiro contato com Jesus. João capítulo 1, verso 30 em diante. Quando Jesus vem, a primeira palavra que ele vai dizer a Pedro é: Simão, seu nome vai ser Pedro, que traduzido vai ser rocha ou pedra. E porque nós voltamos tanto na palavra, para nós entendermos que Pedro qualificou a igreja porque tinha promessa do Senhor. Pois nós não vivemos sem promessas. Nós nem como nós vivemos, não damos um passo sem viver as promessas do Senhor Jesus. Mas pastor Diogo, você não sabe o momento que eu estou vivendo, ainda é promessa. Mas pastor Diogo, o barco está balançando, está naufragando, ainda é promessa. Não é um dia ruim que vai determinar o que Deus tem na minha e na sua vida. Não é uma semana dificultosa que vai determinar o que Deus tem para mim e para você. Mas é uma vida de promessa, de dia após dia, de palavra após palavra, de oração após oração. Jesus vai fazer um convite. Em primeiro momento, nós vamos entender, quando nós começamos a estudar os evangelhos, que Pedro ainda não virou discípulo de Jesus. Pedro recebeu o convite, encontrou com Jesus, e Jesus muda o nome dele. Após isso, a Bíblia vai nos dizer que passava algum tempo. Certa vez Jesus está passando no mar de Genezaré. E aqui eu quero falar um pouco sobre esse homem chamado Pedro. Pedro, como todos nós bem sabemos, era pescador de profissão. Pedro tinha experiência naquilo que ele fazia. Pedro tinha anos pescando.
Todas as vezes que Pedro saía da sua casa em direção ao mar, ele sabia que a pesca ia ser certa. Pedro sabia o horário de pescar. Pedro sabia onde o mar era melhor para pescar. Pedro sabia qual era a melhor rede para se usar. Mas quando Jesus chega na vida do crente, Jesus muda toda a circunstância. Jesus pega os que não são para confundir o que são. Jesus vira o contexto de ponta cabeça, onde nós achamos que estamos no controle. Ele faz a gente ficar por baixo sem entender nada, dizendo: Senhor, aonde foi que eu errei? Eu imagino Pedro agora se preparando para mais uma noite de pesca. Imagino Pedro preparando as redes, preparando tudo o que tinha para preparar, esperando chegar a hora. Alguns livros vão dizer que Pedro só não pescava peixe para si só, mas como ele era um comerciante da pesca. Ou seja, não era só a família de Pedro que dependia da pesca, outras famílias também dependiam da pesca de Pedro. Eu imagino a cabeça desse homem quando está agora, sabendo que ele tem que ir providenciar mantimento para a sua casa, mas também mantimento para toda uma vila. Eu imagino agora os pedidos, as encomendas chegando dizendo: Pedro, me traga amanhã 2 quilos de peixe. E outro chega e diz: Pedro, eu quero 3. Pedro. A responsabilidade de pescar está sobre as costas de Pedro. A responsabilidade de conduzir está sobre as costas de Pedro. Mas tem alguém que está só observando, dizendo: calma, Pedro. Calma, Pedro, que isso vai mudar. A confiança está muito em ti, Pedro. A confiança tem que estar em mim. A confiança está muito em ti, Pedro. A confiança tem que estar naquele que te chamou. Não é na sua vocação, não é no seu louvor, não é na minha palavra. A vocação tem que estar no Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que não, Jesus vem andando. Pedro passou a noite inteira pescando. Eu imagino Pedro jogando a primeira vez a rede, puxando e nada vindo. Imagino Pedro olhando para João e dizendo: vamos um pouquinho mais para lá, porque eu acho que aqui não vai dar muito certo hoje. Joga de novo e nada vem. Passa a primeira hora, passa a segunda hora e nada acontece. Pedro começa a ficar preocupado. Pedro começa a dizer: o que está acontecendo? Será que eu desaprendi? Porque todas as noites eu venho aqui no mesmo lugar, dá certo, e agora não está acontecendo. O que está acontecendo comigo? Aleluia. Será que a maneira que papai me ensinou não está dando certo? Aí Deus diz: não, Pedro, calma, eu estou chegando para assumir o controle. Pedro não está entendendo nada. Passa a noite inteira e nada acontece pelas mãos de Pedro. A Bíblia vai dizer que então Pedro está lavando as redes pela manhã. Não deu certo. E pelo pouco que nós conhecemos de Pedro, eu imagino Pedro pegando as redes, olhando para Tiago, para João, dizendo assim: ninguém fala comigo. Não deu certo, não sei o que está acontecendo, mas ninguém fala comigo. Ele está nervoso, está angustiado. Porque como nós estamos habituados a fazer algo que dá certo, quando começa a dar errado, nós começamos a questionar nós mesmos, dizendo: aonde foi que eu errei? Eu faço isso dia após dia, mas hoje não deu certo. Aonde foi que eu errei? Mas mal Pedro sabia que Jesus estava por trás de toda a história. Mal sabe eu e você que durante uma pesca ruim também é permissão de Deus. Pedro está frustrado. Pedro está se sentindo desiludido. Mas está lavando as redes. E ao contrário, muitas das vezes que nós cantamos dizendo que estava pensando em largar as redes e parar, não. Não é bem assim. A cultura vai nos dizer que toda vez que o pescador parava de pescar, ele lava as redes,
era sinal que ele pretendia voltar depois para pescar de novo. Ele não queria abandonar a pescaria naquele momento, mas ele estava triste. Ele estava frustrado, se questionando consigo mesmo, sem entender o que estava acontecendo. Mas em questão de segundos, tem alguém que vai explicar o que está acontecendo para ele. Em questão de segundos, o dono daquele que fez tudo aquilo acontecer está próximo a chegar de Pedro novamente. Aqui se inicia a chamada de Pedro. Mas se engana que nós entendemos que a chamada só acontece quando nós erguemos as mãos e aceitamos Jesus. O Senhor já vem nos livrando desde o ventre de nossa mãe. No oculto o Senhor já vem preparando. No oculto o Senhor já vem preparando, tirando as armadilhas de Satanás. Desde nossa infância o Senhor já vem cuidando. O Senhor já vem remindo. O Senhor já vem dando a gota do seu sangue. Jesus já tinha contado com Pedro, mas a chamada vai acontecer agora. Aí a palavra diz que Jesus chega com toda a sua educação, porque Jesus é educado. Não tem como crente não ser educado. Crente que não é educado não está seguindo a sã palavra do Senhor Jesus. Crente que não tem educação ainda não leu a palavra de Deus verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Jesus chega, já é íntimo, já é conhecido de Pedro, ele vai dizer: me peça seu barco. Aleluia. E a palavra Jesus, ele é tão detalhista na sua obra, tão detalhista na missão que ele fez na terra, que primeiro Jesus conheceu Pedro para depois entrar no barco. Porque ninguém empresta ferramenta de trabalho. Se Pedro não conhecesse Jesus antes, não tivesse visto o milagre, tirando a parte espiritual, vamos falar de parte carnal, jamais Pedro deixaria Jesus subir no barco. Pedro já estava nervoso, desiludido, e ainda vai vir alguém pedindo a sua ferramenta de trabalho. Mas Jesus é magnífico. Ele já tinha preparado o caminho. Jesus já tinha se mostrado para Pedro quem ele era. Jesus já dava sinais para Pedro dizendo: Pedro, calma, a tua hora vai chegar, Pedro. Agora Jesus chega, entra no barco, pede para afastar da areia, coloca dentro da água novamente. Porque quando Jesus chega, não tem como ficar metade dentro e metade fora. Quando Jesus chega, não tem como ficar em cima do muro. Quando Jesus chega, não tem como ficar metade do barco na areia e metade dentro da água. Ou é inteiramente dentro da água, ou é inteiramente dentro da água. Se não for, Jesus coloca, manda atravessar o lago, manda atravessar o mar e depois se encontra no meio da tempestade. Mas vai acontecer. Glória a Deus. O Jesus tem chamado, tem propósito, vai acontecer. É questão de tempo. Independente se é o Pedro do coração duro ou se é o Pedro do coração gratificado por Jesus, mas vai acontecer. Pedro vai chegar, empresta o barco a Jesus, Jesus entra, vai começar a ministrar. Todo mundo está ouvindo a palavra de Deus. Pedro também está. A palavra tem alguns detalhes que muitas vezes nós passamos a desapercebido. Mas eu imagino Jesus pregando. Se nós pudéssemos acrescentar alguma coisa na Bíblia, eu queria muito que Jesus deixasse escrever algumas mensagens que ele ministrou. O louvor que ele louvou na ceia, eu queria muito entender qual que foi. Seria lindo. Pedro está ouvindo a pregação. A palavra entra por aqui e começa a quebrantar o coração de Pedro. Aleluia. Mas Pedro ainda não está entendendo. Aí Jesus vai dizer assim: Pedro, volte ao mar e lança a rede novamente. Uma noite de frustração, uma noite de dor, uma noite ao amanhecer. Pedro
teve um momento de dificuldade, um momento de tensão, mas Jesus chegou para acalmar o coração de Pedro. Quando eu olho para essa passagem, eu só consigo lembrar de uma coisa. Jesus, o tema da mensagem diz assim: ainda bem que a pesca deu errado, pastor Rafael. Ainda bem que naquele dia a pesca deu errado, Jacob. Se a pesca tivesse dado certo, Pedro não estaria até amanhã lavando as redes e esperando Jesus passar. Jesus não teria usado o barco dele para ministrar. Mas a pesca deu errado aos olhos de Pedro. Glória a Deus, A aleluia. pesca deu errado aos olhos de Pedro, mas aos olhos de Jesus ele está dizendo: agora chegou o momento de eu entrar em cena. As pessoas estão olhando, estão vendo Pedro bravo, chucro, alguém que não tem transformação, mas Jesus está dizendo: quando ele entra no barco, ele vai ser Pedro de Atos dos Apóstolos, ele vai ser Pedro que prega em aula com o filho de Deus no nome, ele vai ser Pedro que vai ministrar a palavra e os doentes serão curados. Porque Jesus não vê como o homem vê, ele vê além. Ele vê no futuro. Jesus entrou no mar. Pedro, pesce. Senhor, a noite inteira, Jesus. Mestre, foi difícil. Nada apanhamos. Eu imagino a confusão que está na cabeça de Pedro dizendo: eu sei o que eu estou dizendo. Eu sempre fiz desse jeito, não vai dar certo, vai ter a noite inteira. Mas Pedro vai ter ousadia e vai dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. É a Pedro sendo transformado pelo poder da palavra sem mesmo ele ter noção. É a palavra de Jesus fazendo efeito no coração de Pedro sem que ele sentisse. É a Pedro começando a viver o sobrenatural sem ele entender. Pedro volta para o mar. A palavra vai dizer que a rede ia a pique de tanto peixe. E aqui Jesus faz um convite para Pedro: segue. Segue, Pedro. Quando Jesus entra no barco, quando Jesus toma a direção, deixe que ele te guie, deixe que ele lhe guie. Uma vez que Jesus entrou no barco, não tem mais para onde você tomar conta nem direção. Deixe na mão do Todo-Poderoso. Uma vez que Jesus assumiu o controle, deixe na mão dele. Mas pastor Diogo, a noite foi difícil, foi claro, foi plantos, não tem problema não. Ele ainda está no controle de tudo. Ele ainda está no controle da situação. Mas pastor Diogo, eu vivo na palavra, eu vivo em jejum, vivo em oração, mas a decepção chegou no meu coração, a traição bateu na minha casa, o desespero, o desânimo, mas Jesus está dizendo: eu ainda requero a tua atenção, eu ainda requero tomar o controle da situação. Não é um momento de frustração que vai mudar a nossa trajetória na presença do Senhor Jesus. Não é um momento de decepção que vai nos mudar diante da presença do Senhor. Não é um momento de tristeza que Jesus vai mudar a situação. Não, Jesus vai continuar com o plano dele, porque o plano dele é perfeito. Não existe plano B. O plano A sempre foi, sempre será a minha e a sua vida. Mas Jesus pode mudar o curso? Pode. Só para mudar a situação. O propósito ainda vai ser o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Se ele disse que a sua casa serviria ao Senhor, a sua casa vai servir ao Senhor. A pastor Diogo está dizendo isso, que você não sabe como que é meu varão, como que é minha varoa, como que é meu filho, minha filha. Realmente eu não sei, mas aquele que chamou sabe e é fiel para cumprir as promessas. Eu realmente não sei, se soubesse, talvez também não acreditaria, mas aquele que acredita, aí está no ar, está dizendo: eu conheço o que eu prometi, a promessa
eu já não aguento mais. Toma a direção do meu barco. Senhor, eu já não sei para onde ir. A tempestade vem de um lado, vem de outro, me joga para lá, me joga para cá, eu vou sem saber para onde ir. Jesus está dizendo, deixa eu assumir o controle novamente. Porque tem momentos em que tudo está indo bem. Nós queremos tirar a direção das mãos do Senhor. Agora o Senhor está fazendo um convite. Ele está dizendo, eu vou assumir o controle novamente. Para te mostrar que as minhas promessas vão se cumprir na minha e na sua vida. E nós apelamos muito ao Pedro que os discípulos estão no meio do mar. A tempestade vai vir assombrando, a tempestade vai quase virar o barco. Todos os discípulos estão lentos, estão com medo, estão atônitos. Mas quando Jesus vem andando sobre a tempestade, só tem Pedro que olha, não consegue enxergar, mas consegue ouvir a voz do Mestre. E no meio da tempestade nós temos que estar atento a ouvir o que Deus quer nos dizer. Porque no meio da tempestade, Deus ainda me chama, Deus ainda te chama para viver o sobrenatural. Não é porque está acontecendo uma tempestade na minha e na sua vida que Jesus não está lá. Você pode não estar vendo, mas é momento de silenciar e ouvir. Tem tempestade em que nós não vamos falar, nós vamos ter que ouvir. E aí se torna mais difícil. Porque de um lado é barulho de água subindo, do outro lado é o barulho do vento, do outro lado é o barulho dos discípulos questionando, mas mesmo assim Pedro acha uma lestinha, ele fechando os olhos e dizendo, ei, esse que está vindo aí não é o fantasma, é a voz do Mestre. Jesus, se és tu, manda-me contigo por cima das águas. Era Pedro dizendo, Jesus, se és tu, me deixa viver o sobrenatural no meio da tempestade. Jesus, se és tu, independente do que eu estou vivendo, Pai, me chame. Segure as minhas mãos, me sustente. A palavra diz que Pedro vai sair do barco e vai andar por cima das águas. Eu começo a olhar para essa palavra e isso começa a mexer com o meu interior. Porque por muitas vezes quando eu lia, eu imaginava Pedro se afundando, se afogando, e Jesus tirando Pedro de dentro das águas. Glória a Deus. Mas depois que nós começamos a ler atentamente, nós vamos ver que a palavra vai dizer que Pedro, começando a afundar, ele não esperou descer, ele não esperou engolir água, ele não esperou descer toda a sua cabeça, mas Pedro gritou, socorre-me, socorre-me, Jesus, Mestre, socorre-me. É Jesus dizendo para alguém aqui esta noite, está esperando o que para começar a clamar? Vai esperar afundar? Ou vai começar a afundar e já vai clamar ao Senhor Jesus? Vai esperar o que para começar a dizer, Senhor, socorre-me, eu preciso de Jesus. Senhor, socorre-me, a minha situação está difícil. Senhor, socorre-me, lá em casa não tem mais jeito. O problema é que hoje em dia nós esperamos afundar, para depois estar para o socorro. E ainda queremos colocar a responsabilidade sobre Jesus. Senhor, por que não chegou antes? Senhor, por que não veio um pouquinho antes? Senhor, o Senhor está dizendo, quando você viu o perigo, por que você não me clamou? Quando você viu que eu estava correndo perigo, por que não me clamou? Clama a mim e responder-te-ei. Viva a palavra do Senhor. Pedro demonstra uma fé gigantesca. Livro de Mateus, capítulo 17, verso 24 em diante, vai dizer que Jesus
vai dar uma ordenança para Pedro. Eles precisavam pagar impostos. Jesus vai lá e vai dizer: Pedro, vai lá no mar, joga no anzol, e o primeiro peixe que você tirar, pega um de dracma e paga o meu imposto e o seu imposto. E a mensagem se encerra ali. Quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, mas como assim, Pai? E cadê dizendo que Pedro foi lá e que Pedro pescou? Cadê a continuidade? Por os outros evangelhos e nada achei. Então, quando o Espírito Santo bradou, ou você acredita na palavra, ou você não acredita. Se a ordenança saiu da boca de Deus, pode ir com fé, pode ir com segurança que vai acontecer. Se Ele te disse: vai, ainda que aos teus olhos seja impossível, mas Ele já preparou o peixe, já preparou a muleta, já preparou o anzol. Ele está dizendo: eu só preciso de uma atitude. Tem gente de atitude aqui essa noite? Tem gente disposta aqui a viver o sobrenatural? Tem gente disposta a andar sobre o mar novamente? Sobre as dificuldades? E quando afundar, não se preocupe, Ele está pronto a te responder, a te colocar de pé e voltar andando novamente para dentro do barco. Pedro agiu pela fé. Pedro podia dizer: não, Jesus, eu estou acostumado a pescar com rede. Mas Jesus: não, Pedro, você vai mais pescar na maneira que você tem. Agora da maneira que eu quero, porque eu estou sob o controle. Porque às vezes nós queremos mudar a situação. Nós oramos e dizemos: Jesus, toma a direção da minha vida, da minha família. E aí quando Jesus direciona por um caminho onde nós achamos que é um pouquinho estreito, nós dizemos: não, Jesus, eu acho que não é dessa maneira não. Acho que por lá é melhor. Aí Jesus está dizendo: não, continue indo na rota que eu te coloquei. Jesus, mas essa rota não tem que passar pelo deserto, não tem problema não. O deserto é o caminho da terra prometida. Jesus, mas essa rota aqui está perigosa demais, o negócio está difícil, tem um povo estranho, não tem problema não. Aquele que mandou ir, Ele garante, Ele é fiel, Ele sustenta e Ele cumpre na minha e na sua vida. Jesus está transformando Pedro para viver o sobrenatural. Jesus está pegando um homem que aos olhos de muitos não teria como ser um pregador do Evangelho, e Ele está moldando aquele homem de dentro para fora. As histórias, a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro era tão intuitivo. Enquanto Jesus estava orando, Jesus desce, e a primeira ação de Pedro é cortar a orelha do sumo sacerdote. Vê se pode. Jesus orando, se preparando, buscando, e Pedro ferindo alguém. Pedro estava achando que estava defendendo Jesus, mas era Jesus que estava defendendo Pedro. Pedro estava saindo em defesa de Jesus, mas era Jesus que estava saindo em defesa de Pedro. Pedro achou direção Pedro e você vive propósito. Eu me direciono igreja e você vive promessas. Jesus está falando assim com Pedro. A palavra diz que Pedro então corta a orelha do sumo sacerdote. Jesus vai restaurar, vai olhar para Pedro, e eu imagino a cara de Jesus para Pedro, dizendo: Pedro, não aprendeu nada que nós vivemos até agora, mas não tem problema não, que Jesus ainda estava no controle. Aí Pedro vive esses altos e baixos. Pedro provou a sua fé. E se nós acabássemos aqui e já pulássemos no livro de Atos, nós diríamos: meu Deus, que homem! Mas aí no meio da trajetória a Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus. Sabe o que era isso? Era como se todo o trabalho de Jesus tivesse feito, Pedro pegasse e jogasse fora de um instante. Isso no pensamento de Pedro. Mas o pensamento de Jesus está dizendo:
eu ainda estou no controle. E eu ainda estou permitindo até que você me negue. Glória a Deus. Ele não poderia ter uma crescente tão de repente desse jeito, não. Ele precisava entender que sobre ele ainda tinha um Todo-Poderoso. Às vezes nós se perdemos na caminhada dentro do Evangelho. Dentro da própria palavra, dentro da própria igreja, nós acabamos nos perdendo no meio da trajetória. Isso é possível, pastor Diogo? Sim. O que vem acontecendo recorrentemente dentro das igrejas. Porque o orgulho nos pega. A autoconfiança chega até nós. E aí nós queremos agora viver o que nós achamos coerente e não o que o Espírito nos direciona. E aí é quando nós temos um choque de realidade. Aí é quando Jesus permite a pesca dar errado. É quando Jesus permite a tempestade. É quando Jesus até mesmo permite que você negue a Ele. Quando Pedro cai em si e vê aquilo que ele fez, a palavra vai dizer que imediatamente Pedro quer voltar para trás. Lembra da rede que Pedro estava lavando no começo do esboço? Agora ele está pegando a rede novamente. Aleluia. Só que Jesus deu uma ordenança lá atrás dizendo: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens, pescador de almas. Não adianta querer voltar para trás. Escolhido não vai ter escolha. Se Deus fez a promessa que vai ser pregador do Evangelho, vai ser pregador do Evangelho. Mas Senhor, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Eu entro em Atos, parece que eu estou em Gênesis. Começo a ler Jeremias, parece que estou no Evangelho. O negócio faz uma confusão na cabeça. Mas Deus está dizendo: eu começo a dar estratégia e sabedoria. Mas busque primeiramente ao reino de Deus. O problema é que nós queremos virar pregador, queremos virar levitas da noite para o dia. Pedro não vira quem Pedro virou em Atos da noite para o dia. Teve frustrações, teve desânimo, teve negação, teve a traição de Judas, que traiu Jesus, mas também traiu todos os discípulos. Eles estavam juntos, assentavam juntos, conviviam juntos, tiveram uma chamada juntos. Aí lá em João 21 ele vai dizer que então Pedro não decide parar. Aí vai dizer: não, esse negócio é para mim. Jesus fez o que fez por mim, mas eu neguei. Jesus fez o que fez por mim, mas eu rejeitei. Não é assim muitas das vezes. Não é assim, quando nós enfraquecemos ou quando nós erramos e nós dizemos: Senhor, eu não mereço. E realmente nós não merecemos, mas a tua graça nos alcançou. Realmente nós não merecemos, mas o amor do Senhor nos constrange. Aí o Senhor vai andar e nós bem sabemos a história. O Senhor vem andando mais uma vez. E o cenário é o mesmo. Praia, barco, pescaria, noite de frustração, e Jesus mais uma vez dizendo: Pedro, não tente sair do centro da minha vontade, não adianta voltar para trás, Pedro. Eu te chamei e disse: segue-me, Pedro, e você vai me seguir até a hora que eu voltar de novo. Pedro, você vai me seguir e vai fazer o índio na minha palavra. Jesus está falando para alguém aqui: nem pense em voltar para trás, nem pense em desistir, porque Ele está sobre você, você está sob o direcionamento de Deus. Não é a noite errada que vai determinar o propósito da sua e da minha vida. Dias ruins chegam para todo mundo. Os dias ruins chegam para todos nós. E toda vez que chega um dia ruim, quando nós não estamos firmados na rocha, aquilo nos abala. Nós somos seres humanos, somos carne e osso.
Pela graça de Deus somos pastores, mas mesmo assim tem dias que é doído. Tem dia que parece que nós olhamos e dizemos assim: Senhor, não tem como aliviar um pouquinho do fardo não, Pai, o negócio está complicado. Mas é o Senhor nos chamando para ter mais intimidade com Ele. Todas as vezes que a prova vem com mais força, é quando nós mais devemos orar e buscar o Senhor Jesus. Não tem essa de que hoje está difícil, não ore. Não, é no dia difícil que nós devemos que orar. A oração revela a intimidade com o Pai. A oração revela o tanto que nós estamos próximos dele. A oração determina quem nós somos com Ele. Nós não sobrevivemos sem a oração. Os dias ruins chegam na vida de todos nós. Pela misericórdia de Deus, nós temos 3 filhas. E nossas 3 filhas, nós tivemos a sensação de quase morte. A minha primeira filha hoje com 10 anos, quando tinha seus 2 aninhos de idade, engoliu uma moeda. E essa moeda, minha amiga pastora Carla, ficou parada na garganta da minha filha. Eu lembro que nós andamos 2 hospitais na região e não tinha médico. Nós imaginávamos que a moeda tinha descido e estava no estômago. Mas quando nós chegamos em um determinado hospital, o médico tirou um raio-x e via aquela moeda parada na garganta da criança. Naquele momento, o desespero tomou conta de nós. Eu afastado dos caminhos do Senhor, minha esposa sempre buscando em oração. Eu comecei a indagar e questionar, dizendo: está vendo aí? Tanto busca e agora nossa filha pode morrer a qualquer momento, porque se a moeda virasse, tamparia a respiração. E nós, no meio da marginal, seguindo a Guarulhos, para o único hospital da região que poderia tirar aquela moeda. Minha esposa de cabeça baixa no carro, somente falando com todo poderoso. Chegamos lá. Minha filha ficou 36 horas com uma moeda parada dentro da garganta. Essa criança comeu, brincou, pulou, mamou e a moeda lá permaneceu. Chegou no outro dia, o médico veio, fez a endoscopia, nos chamou de irresponsável, mas disse: vocês viveram um milagre. Era impossível essa menina comer alguma coisa e alguma coisa passar sobre a garganta dela. Eu sem entender nada. Veio nossa segunda gestação. Minha filha nasce prematura. 38 dias dentro de uma UTI. Eu lembro quando eu cheguei, que eu tive o primeiro contato visual com ela. O médico olhou e disse: se sua filha sobreviver 24 horas, você já pode começar a agradecer a Deus. Eu disse: o que está acontecendo? Minha família toda é crente, minha esposa está nas igrejas todo dia, minha mãe é crente, minha sogra é crente. Por que Deus permite isso acontecer com minhas filhas? Nenhum desses momentos eu dobrei o meu joelho para orar. Eu só questionava, só indagava. Mas eu tive mulheres ao meu redor que sempre esteve de joelho dobrado. Eu não estou aqui hoje só por um propósito do Senhor, eu estou aqui porque foi através de orações. Aí veio nossa terceira gestação. E dessa vez nós estávamos firmes com Jesus. E dessa vez não foi diferente. Nossa filha nasce e precisa ficar 15 dias dentro do leito de UTI. Só que dessa vez nós estávamos preparados para o que iria acontecer. Satanás tentou jogar o passado ao nosso presente, mas nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. Pode até acontecer algo mais grave, mas nós vamos passar adorando o teu santo nome, porque eu sou grato por todos os milagres que o Senhor fez na minha vida. Nós não sabíamos o que ia acontecer. O primeiro dia de vida da Ana, o médico chega no quarto e diz assim: olha, teve um probleminha no sangue dela e ela tem uma grande chance de ter uma formatação. Ela vai ter que ficar internada.
Vai ter que fazer exame de vista, exame de coluna, para saber se ela vai andar, se ela vai poder falar, se ela vai poder enxergar. Naquele momento, o chão se abre. Naquele momento, a notícia nos pega de uma maneira desprevenida. Porque nós tínhamos acabado de ser ungidos pastores. Nós estávamos vivendo um ápice com Jesus. E de repente veio o dia ruim. De repente veio a notícia má. De repente veio quando Deus diz assim: agora eu quero provar a fé. Eu falei: Senhor, e agora? O que vai ser de nós? Eu procurava alguém para conversar, alguém para desabafar, e as portas iam se fechando. Ia na casa de mamãe não estava lá. Tentava falar com meu pastor não estava lá. Eu dizia: Senhor, mas o que está acontecendo? Não tem ninguém para falar. Eu disse: dobra o joelho e quero falar contigo. Porque tem momentos em que nós e Deus temos que passar. Tem momentos que é debaixo de oração. Tem momentos que nos dói. Nós queremos um abraço, queremos um conselho. Mas tem momentos que é momentos de intimidade. Nós oramos. Passou a primeira semana, a segunda semana. E no 14º dia, a Ana teve alta com todos os exames, dizendo que ela estava apta a enxergar, a andar, a falar e a fazer a obra do Todo-Poderoso. Confesso que nossa oração não foi dizendo: Senhor, cura, não. E todos os dias a minha oração foi: Senhor, faça a tua vontade, mas nos permita viver contigo. Senhor, o dia mal chegou, mas faça a tua vontade, mas não deixe as nossas fé esmorecer por causa de um dia ruim. Senhor, a chamada ainda é maior do que esse processo. Senhor, a chamada ainda vai ser maior do que o que nós estamos vivendo. A pastor Diogo, mas o que isso tem a ver com a administração? Tem a ver que Pedro passou por tudo isso. Mas quando a palavra vira, meus irmãos, quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um Pedro totalmente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ver um Pedro que prega. Nós vamos ver um Pedro que cura através da palavra do Senhor, não por mérito dele, mas por mérito da palavra do Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela nos transforma, ela nos rime. Aleluia, glória a Deus. Em Atos 2, Pedro está ministrando para uma multidão. Em Atos 2, Pedro está ministrando para muitas pessoas, desde que elas estão se convertendo. É um culto avivado, é culto de Pentecostes, o Espírito Santo desce na casa, eles são lavados, eles são enchidos. Mas em Atos 3, meus irmãos, só tem um aleijado para Pedro falar. Aleluia. Em Atos 3, é somente um que Deus quer curar. E essa noite Deus veio com uma palavra dizendo: eu posso curar todos, mas eu também posso curar aquele que veio verdadeiramente disposto a buscar uma cura espiritual. É para alguém que chegou aqui dizendo: Senhor, eu estou ferida, eu estou ferido, eu estou machucado. E Deus está dizendo, em nome de Jesus: levanta e anda. Levanta e anda em nome de Jesus. Deus não te chamou para ficar prostrado por causa das dificuldades. Deus te chamou como profeta, como profetisa da casa dele. Deus te chamou para viver o sobrenatural, para viver promessas, para fazer a obra, para fazer o ID. E aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele finta os olhos em Pedro e João, esperando receber algo. Para ele, uma mísera moeda já seria muito. Mas Jesus conhece as nossas necessidades. É Ele quem conhece o que nós realmente necessitamos. E o que nós necessitamos hoje é da palavra dele. O que nós necessitamos hoje é viver o sobrenatural.
Então, em nome de Jesus, se você chegou aqui triste, cansado, abatido, pensando em parar, pensando em desistir, fique com essa palavra em nome de Jesus. Levanta e anda. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus.